Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje continuaremos nossas aulas de Biologia Molecular. O conteúdo será estrutura dos ácidos nucleicos e propriedades do DNA e do RNA. Então, claro, fica por aí e segue o fio. Então vamos lá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que tanto DNA quanto RNA, eles formam os ácidos nucleicos e que a principal estrutura que forma um ácido nucleico são os nucleotídeos. Então, o nucleotídeo é a estrutura básica dos ácidos nucleicos. Mas, professor, o que seria basicamente um nucleotídeo? Que é a estrutura que forma tanto o RNA quanto o DNA. O nucleotídeo ele é formado por 3 partes. E eu vou circular aqui elas para vocês. A primeira parte é um grupo fosfato. Tá aqui, ó. Vejam aqui o fósforo. Por isso que tem esse nome de grupo fosfato. Esse grupo fosfato está ligado a um açúcar. Sim, um glicídio. Um açúcar de 5 carbonos. Como ele possui 5 carbonos, tu também pode chamar esse açúcar de pentose. Uma pentose é um açúcar que possui 5 carbonos. Cadê ele? Tá aqui, ó. A nossa pentose. Cadê os carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E por fim, tu vai ter então, ligado a esse açúcar, uma base nitrogenada. Tá aqui. Beleza, vamos agora observar qual o tipo de ligação que acontece entre essas estruturas. Vamos lá. A ligação entre o grupo fosfato e a pentose é uma ligação fosfodiéster. E a ligação que acontece entre a pentose e a base nitrogenada é uma ligação glicosídica. Então, aqui tu tens 2 tipos de ligações. Entre o açúcar e o fosfato, ligação fosfodiéster. Entre o açúcar e a base, ligação glicosídica. Então, beleza. Eu falei para vocês que todo nucleotídeo tem a mesma estrutura. Essa estrutura que eu mostrei para vocês. Grupo fosfato, pentose e a base. Então, a base ela pode ser de 5 tipos, dependendo da estrutura. Ou seja, DNA vai ter uma base específica para DNA e RNA vai ter uma base específica para RNA. Vamos ver aqui. Ó, a citosina, que está aqui. A adenina, que está aqui. E a guanina, que está aqui, elas são bases que se repetem tanto no RNA quanto no DNA. Ou seja, essas 3 bases aparecem nos 2. Já a timina é uma base exclusiva do DNA. E a uracila é uma base exclusiva do RNA. Então tá aí. A timina exclusiva do DNA e a uracila exclusiva do RNA. Essas bases, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser bases púricas ou bases pirimídicas. Professor, qual a diferença entre base púrica e base pirimídica? As purinas, elas possuem somente uma
cadeia. Desculpa, duas cadeias. Está aqui, ó. Adenina, veja que ela tem 2 anéis. 1, 2. Guanina, também é uma purina, possui 2 anéis. Está aqui, ó. 1, 2. Então, qual a manha para saber? Ag, água. A água é pura, ou seja, adenina e guanina são purinas. E as pirimidinas possuem somente uma cadeia, que é citosina, timina no DNA e uracila no RNA. Então, vamos ver aqui essa ligação que acontece para formar tanto o RNA quanto o DNA. Vejam que, ó, vamos aqui isolar nucleotídeos. Aqui nós temos o nucleotídeo, fosfato, açúcar, base. Aqui nós temos outro nucleotídeo, fosfato, açúcar, base. Aqui nós temos outro, fosfato, açúcar, base. E aqui nós temos outro, fosfato, açúcar, base. Ou seja, aqui nós temos 4 nucleotídeos ligados entre si para formar uma cadeia de DNA ou uma cadeia de RNA. Então, veja aqui que eles estão ligados. E essa ligação entre diferentes nucleotídeos de uma mesma cadeia, ela é feita por 2 estruturas. O fosfato, tá aqui, ó, o grupo fosfato, ele se liga à hidroxila do açúcar. Ou seja, o grupo fosfato, ele está aqui, veja aqui o grupo fosfato, e ele tem um encaixe com a hidroxila, que é o grupo OH da nossa pentose. Então, ou seja, essa ligação entre nucleotídeos diferentes é feita entre o grupo fosfato e a hidroxila. Então, aqui, ó, o grupo fosfato se liga aqui a parte OH do açúcar. De novo, aqui, ó, o grupo fosfato se liga à parte OH do açúcar. Então, veja aqui a ligação. E essa ligação entre fosfato e hidroxila é a ligação fosfodiéster que eu falei para vocês anteriormente. Agora, veja aqui como essa ligação acontece. Veja aqui, ó, o grupo fosfato, estão vendo aqui o grupo fosfato, ele vai se ligar com a hidroxila. Vou até mudar a cor aqui para ficar mais claro para vocês. Tá aqui, ó, OH, a hidroxila. Então, o fosfato, ele ataca a hidroxila. Então, veja, nessa reação, o fosfato, ele perde, observa aqui, ó, o grupo OH. Então, o fosfato, para se ligar a outro nucleotídeo, ele vai perder a hidroxila, o OH. E a base, o açúcar, ele perde o seu hidrogênio, ele perde o H. Então, esse aqui perdeu o OH, botei aqui, e o açúcar, ele perdeu somente o seu H, o seu hidrogênio. Ou seja, a partir disso, há sim a afinidade e o fosfato se liga, então, ao açúcar do nucleotídeo próximo. Ok. E veja que se gera OH mais H. O que é isso? H2O. Ou seja, nesse processo a gente gera água. Então, nós chamamos isso de reação de condensação. Por quê? Porque ao final da reação, uma molécula de água ela é gerada. Então, só observem aqui, ó, as ligações. Tudo que eu falei está resumido aqui nessa imagem. Então, o fosfato, ele se liga ao açúcar, que se liga, então, à base. A junção de açúcar, fosfato e base, tu vai chamar de nucleotídeo. Esses nucleotídeos, eles vão se ligar
Através de quê? De ligações fosfodiéster, de ligações entre o grupamento fosfato e a hidroxila. É como se isso fosse um corrimão. Então, o corrimão ele é feito basicamente de ligações entre fosfato e, claro, o açúcar. E as escadas, falando aqui de DNA, elas são feitas por mais uma ligação que eu não falei para vocês ainda, que são as ligações por pontes de hidrogênio. Agora, isso é somente para o DNA. Porque lembra, o RNA ele é fita simples, ou seja, o RNA ele vai ter somente aqui uma sequência formada por vários e vários nucleotídeos. Então, só mudar aqui a cor, só um instante. Então, aqui tu tem um nucleotídeo, aqui tu tem outro, aqui tu tem outro, aqui outro, mais um e pronto. Então, aqui tu tens vários nucleotídeos formando uma única cadeia. Agora, quando falamos em DNA, além de tu ter aqui, ó, uma sequência de nucleotídeos em um lado, tu vai ter também uma sequência de nucleotídeos do outro lado, porque o DNA é fita dupla. Então, essas duas cadeias de nucleotídeos, elas têm agora que se ligarem. Como é que elas se ligam? Através de pontes de hidrogênio. Então, veja que no DNA, além da ligação fosfodiéster, além da ligação glicosídica, tu também vai ter a ligação de pontes de hidrogênio, que acontece, então, aí no DNA. Então, veja que as pontes que existem. Nós temos dois tipos de ligação. Sempre a adenina A se liga com timina e sempre guanina se liga com citosina. Então, a ligação é essa. Agora veja que adenina e timina, elas formam somente duas pontes de hidrogênio. Ó. Aqui nós temos a adenina ligada com a timina, uma ponte, e aqui nós temos mais uma ponte. Então, adenina e timina têm duas pontes de hidrogênio. Já guanina e citosina possuem uma, duas, três pontes de hidrogênio. E qual a relevância disso? É que a ligação entre guanina e citosina ela é muito mais estável, ou seja, é muito mais difícil de tu quebrar o DNA numa junção guanina-citosina do que numa junção adenina-timina. Então veja aqui, AT, ligação dupla, AT, ligação dupla, TA, ligação dupla, dupla, GC, tripla, tripla, tripla e tripla. Então, lembrem disso. Esqueçam o nome de vocês, mas não esqueçam disso. A adenina sempre se liga com a timina por ponte de hidrogênio. Quantas pontes? Duas. E a guanina se liga com quem? Com a citosina. Quantas ligações? 3. Então, queridos alunos, queridas alunas, por enquanto é isso e até a próxima videoaula.